Oi, queridos. Então, hoje a gente vai começar a falar da oração do creio. Mas antes, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reparem que a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fala nos nomes, porque é um Deus só. Por que isso é importante? A gente vai ver ali na oração. Vamos antes, então, fazer uma oração do Espírito Santo para que a gente possa abrir nosso coração para a catequese de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, antes de a gente falar exatamente parte por parte da oração vamos estudar, vamos falar um pouquinho da origem dela, né? Porque, como a gente sabe, as coisas não vêm prontas. Como a gente falou na catequese passada, a Bíblia não veio pronta do céu. Ela não caiu nesse livrinho perfeito para a gente. E a oração é a mesma coisa. Durante toda a caminhada da igreja, os fiéis Durante toda a caminhada da igreja, os fiéis sempre guardaram muito esse tesouro da fé. Eles sempre preservaram a fé deles e meditaram sobre isso. Então, durante esses muitos séculos, foram feitas muitas profissões de fé. Profissão de fé é um outro nome que essa oração do creio recebe. E o primeiro que a gente tem notícia é do século II, de Roma, onde, quando iam ser batizados, os cristãos faziam a seguinte oração: Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. Olha como já lembra a oração que a gente ouve na missa. É bem parecida. Então, começou-se assim a fazer essa profissão de fé para os cristãos poderem expor a fé deles, conseguirem, né, mostrar a fé deles. E durante muito tempo, a igreja, o magistério da igreja, os fiéis da igreja, meditaram sobre isso e estudaram como poderiam passar a fé para as pessoas, né? Como a gente poderia passar a nossa verdade para as pessoas, para elas entenderem a profissão da nossa fé. E durante os concílios são as reuniões que a igreja faz com os bispos, os cardeais, né? O magistério da igreja, como a gente comentou. Eles fazem essas reuniões para decidir as coisas da nossa fé, para poder estudar, para poder entender. Porque se cada um fizesse a sua interpretação, muita coisa ia sair errada. Então a gente tem esses concílios da igreja, essas reuniões, onde a gente consegue estudar e entender. Por isso que a gente tem os nossos documentos, a gente tem a nossa história. Tudo isso veio dessas reuniões e de tudo que acontece até hoje. Elas sempre acontecem quando precisa de alguma decisão importante ou quando vai acontecer alguma coisa na igreja. E durante esses concílios, muitos artigos do credo foram acrescentados, muitas frases, né? Foram decidindo assim, o que era importante de salientar e colocar exatamente ali para que aquela verdade fosse dita para todo mundo. Então, a oração foi sendo montada ao longo dos séculos. Não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro. Desde Pedro, antigamente, falando com os cristãos lá do século I, até o século II, quando a gente viu os romanos, e assim a gente foi nos concílios, os séculos foram passando, e agora a gente tem essa oração que a gente conhece, do jeito que a gente ouve na missa todo domingo. Essa oração, ela é a síntese da nossa fé. Ela é um compilado, vamos dizer assim, de tudo que a gente acredita, de tudo que tem na nossa igreja, de tudo que a gente tem fé, exatamente. Mas ela não é uma ideia mirabolante, não é, por exemplo, a igreja diz isso, Deus mandou eu fazer isso. Não, ela é a nossa fé viva. A nossa fé não é uma ideia, não é uma coisa assim subjetiva que a gente não consegue entender. Ela é viva, ela é a nossa vida. Então, quando a gente fala parte por parte do creio que a gente vai falar, a gente está falando de uma coisa assim abstrata, né? A gente está falando da nossa fé viva, da verdade que a gente acredita, que veio lá dos apóstolos que estavam com Cristo. Nós não mudamos nada de lá. Toda a verdade do creio pode ser embasada na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição. Nada foi inventado. A gente traz a fé dos apóstolos até hoje. Por isso que a gente chama também, às vezes, de
profissão de fé ou símbolo dos apóstolos, que é uma coisa que veio lá do primeiro século e foi passando durante os anos. É uma verdade concreta de um Deus vivo. A gente tem um Deus vivo na nossa igreja. E por que ela tem esse nome? Por que ela chama creio? Ou credo também, muitas vezes. Porque a nossa igreja tem o costume de colocar o nome das coisas como a primeira palavra em latim. Se vocês forem reparar, nos documentos atuais da igreja ainda acontece isso, porque eles são escritos em latim. Então, deixa eu pensar um exemplo. Por exemplo, Amoris Laetitia, ou Evangelho Gaudium. São todas as primeiras palavras em latim do documento que viram um nome. Então, a oração do creio é a mesma coisa. Começa com credo em Deus, onipotente. Então, ela tem esse credo no começo. Ou o creio em português. Por isso que ela tem esse nome. Como, por exemplo, a oração da Ave Maria. A gente também chama por esse nome porque ela começa assim. Ou a oração do Santo Anjo também. Então, é por isso que ela tem esse nome, de credo, ou creio em português. Certo? Outra coisa muito interessante sobre a oração, que a gente tem que parar para pensar, é que a gente fala em primeira pessoa. Vocês não que é primeira pessoa na escola, já aprenderam em português? Eu. Então, quando a gente fala creio. A gente não fala cremos. Não somos nós que cremos. Eu creio. É a minha verdade de fé. Certo? Por isso que os cristãos sempre usam isso no batismo. Então, eu creio. Quando nós somos bebês e fomos batizados bebês, né? Alguns foram, nossos pais e nossos padrinhos falaram essa verdade de fé, que criam, que acreditavam naquilo para a nossa vida. E agora na crisma, quando vocês, né, forem fazer a crisma, seja tão maior, é o momento de vocês dizerem, eu creio, eu quero. Então, por isso a oração é feita em primeira pessoa. Eu creio. Então, a gente reza em comunidade, é importante rezar em comunidade, mas é uma coisa pessoal, é a minha fé, a minha verdade. Eu creio. Então, creio em Deus Pai é eu. Também é uma oração diferente de todas as outras, porque geralmente nas outras orações a gente pede alguma coisa, a gente agradece alguma coisa, mas a gente não faz nenhuma súplica nessa oração, a gente não faz nenhum pedido. A gente afirma os conteúdos da nossa fé. É uma oração feita para professar a verdade de fé, como a gente falou um pouquinho antes. Então, eu professo a minha fé. Professar seja o quê? Eu exponho a minha fé. Eu coloco ela para fora. Eu afirmo para o mundo e afirmo para mim mesmo que eu creio. Então, essa oração, ela é feita para a gente ter um compilado da nossa fé. Uma curiosidade que a gente tem sobre essa oração é que existem duas versões dela. Existe a oração que a gente conhece todo dia na missa, né? Quando a gente vê nos domingos, tem Deus Pai Todo-Poderoso. Mas existe uma outra oração chamada Credo Niceno-Constantinopolitano. É um nome um pouquinho difícil, mas é porque ela se refere aos concílios, concílios, as reuniões lá que a nossa igreja fez. Dois concílios especificamente, o de Niceia e de Constantinopla. Por isso ele chama Niceno-Constantinopolitano, Niceia e Constantinopla. E qual a diferença dessa oração? É uma oração mais completa, vamos dizer assim. Ela tem algumas coisas acrescentadas que vieram para acabar com as heresias. Vocês sabem o que são heresias? Heresia é quando alguém de dentro da nossa igreja, de dentro da nossa fé, fala uma coisa contra a igreja. Porque, por exemplo, um colega seu ou algum professor seu fala uma coisa que é mentira contra a igreja, mas ele não acredita, ele não é católico. Então, aquilo que ele falou continua sendo uma mentira, continua sendo uma inverdade, né? Mas não é uma heresia, porque ele não está falando contra a igreja dele. Ele está falando contra uma coisa que ele viu em outra pessoa. Mas agora, se alguém de dentro da igreja, você, um padre, uma freira, vamos dizer assim, alguém de dentro da igreja, a catequista de vocês, falar uma coisa que vai contra a fé, que vai contra o que a igreja ensina, isso é uma heresia, certo? Então, naquela época que aconteceram esses concílios, que foram nos anos de 325 e 381, não é no ano 1300, é no ano 300, lá muito antigamente no século IV, certo? Faz muito tempo. Estavam acontecendo muitas heresias na nossa igreja. Muitas pessoas estavam se levantando para falar coisas que não eram verdades. Um exemplo, Ário era um sacerdote daquela época, ele era Ário, e ele
criou o arianismo. O que era essa heresia do arianismo? Ele dizia que Jesus não era a mesma coisa que Deus, que Jesus não era Deus, ele não era eterno, ele não tinha a mesma substância. Ou seja, ele negava a divindade de Jesus. Então, nesses concílios, por essas e outras heresias, eles acrescentaram alguns trechos na oração. Então, quando a gente vai rezar o Credo Niceno-Constantinopolitano, que é um pouquinho maior, ele fala, por exemplo, que Jesus é consubstancial ao Pai. Ou seja, ele tem a mesma substância que Deus Pai. É um Deus só. Na oração mais enxuta do creio, vamos dizer assim, que é a que a gente faz, não tem essa parte. Fala que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é Deus do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho. Mas quando eu vou falar a oração do creio niceno-constantinopolitano, ele tem um pouco mais. Eu creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Fala de Jesus consubstancial ao Pai. Alguns acréscimos para pontuar essas heresias que estavam acontecendo nesses séculos antigos. Então é por isso que ele é um pouquinho maior e acontecem essas diferenças. Mas é a mesma oração. Tudo que a gente fala nessa oração é a nossa verdade de fé, certo? Mas essas verdades a gente tem que acreditar, porque quando a gente reza, a gente fala, eu creio, certo? Creio em Deus. A gente só pode crer com o coração. O apóstolo Paulo já falava que é crendo no coração que se alcança a justiça divina e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Ou seja, a gente precisa falar, né? A gente precisa confessar a nossa fé para poder alcançar a nossa salvação. Mas o nosso coração só acredita naquilo que a gente ama, certo? E a gente só ama aquilo que a gente conhece, certo? Então, se a gente acredita no que a gente ama e a gente ama o que a gente conhece, a gente precisa conhecer para crer, certo? Então, a nossa fé é um ato pessoal e decidido. A gente precisa decidir por nossa fé. A gente acredita. Eu quero acreditar. Eu vou acreditar. Mas eu preciso conhecer. Por isso que a gente está aqui na catequese estudando essa oração parte por parte. Para quando vocês falarem eu creio, vocês acreditarem de verdade, porque vocês conhecem. Vocês não estão só repetindo palavras que alguém ensinou para vocês ou porque vocês ouviram em algum lugar que é certo. Não, vocês conhecem de verdade e acreditam de verdade. Para a gente finalizar essa parte da explicação aqui, eu trouxe um trechinho de uma homilia de São Cirilo, um santo da nossa igreja de alguns séculos atrás, né, um padre, que fez uma homilia muito interessante. Eu trouxe um trechinho aqui para a gente conversar sobre um pedacinho. Ela fala assim: ouves neste momento apenas simples palavras, mas guarda na memória o símbolo da fé. Porque não foi a bel prazer dos homens que o resumo da fé foi composto, mas selecionado dentre toda a Escritura, os tópicos mais importantes perfazem e abraçam a única doutrina da fé. Da mesma forma que a semente de mostarda, num pequeno grão, contém muitos ramos, assim esse símbolo, em poucas palavras, encerra num seio materno o conhecimento de toda a religião contida no Antigo e no Novo Testamento. Considerai, portanto, irmãos, e mantendes as tradições que recebestes agora, e gravai-as no fundo do vosso coração. É muito bonita essa oração, essa homilia, desculpa, porque ele fala exatamente sobre a oração do creio. Que a hora que a gente ouve são simples as palavras assim que falam o símbolo da nossa fé. Mas elas não foram escolhidas por acaso. Elas não vieram do nada. Elas foram retiradas de toda a Escritura. Foram retiradas da tradição dos nossos apóstolos. Então, da mesma forma que um grão de mostarda, que é o menor grão possível, guarda todos aqueles ramos que o pé consegue desenvolver, essa pequena oração que a gente tem no creio, com poucas palavras, guarda toda a verdade de fé do Antigo e do Novo Testamento da nossa igreja. Então, considerem guardar tudo isso no coração de vocês. É o que ele finaliza falando. É realmente muito bonita essa oração. Então, agora, a gente vai começar a entender um pouquinho, parte por parte do creio, de como ele é citado e o que significa cada uma das partes que a gente vai estudar sobre ele. A oração começa com: creio em Deus, certo? É a primeira frase da oração. E o que significa esse creio em Deus? É acreditar na Santíssima Trindade da nossa igreja, que vai ser destrinchada daqui a pouco. Então, Deus é um só, certo? Por isso que eu disse que a gente reparar quando a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente fala em nome.
Não fala nos nomes, que é em nome de Deus. Um Deus. Acreditamos? Um Deus uno. Trino, porém uno. Pai, Filho e Espírito Santo, mas um Deus. Então eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. Deus não é uma coisa sobrenatural que eu não entenda. Deus não é uma ideia da minha cabeça. Deus é real. Eu acredito nele. Então, creio em Deus. Depois, Pai. Creio em Deus Pai. O que significa isso? Deus Pai é a origem de tudo e o amor paterno de tudo. Então, Deus nos acolhe como filho. Ele nos criou como filhos, né? Ele deu o seu amor. Deus entregou seu Filho único para a gente. Que amor maior que esse? Então, Deus é nosso Pai. Ele nos acolhe, Ele nos ampara, Ele nos levanta quando a gente precisa. Então, é um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus cheio de amor para nos dar, certo? Que nos criou para ser o nosso Pai, para nos amar profundamente. Então, creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso mostra o amor de Deus e o poder de Deus, que estão intimamente ligados. Deus é todo-poderoso, ou seja, todo o poder que existe no mundo, tudo que existe, é Deus. Foi criado por Deus. Então, Deus é todo-poderoso. Não existe nada fora de Deus. Não existe poder fora de Deus. Todo o poder é de Deus. Deus é todo-poderoso. Então, todo o poder é de Deus. Criador do céu e da terra. Deus criou tudo que existe. Se a gente for ver a oração do Creio no Constantinopolitano, ele fala assim das coisas visíveis e invisíveis nessa parte. Então, Deus criou tudo que a gente conhece. Toda a terra que a gente está e todo o céu. Os anjos, a realidade espiritual que a gente não consegue ver ainda, mas vai ver quando chegar no céu com Deus. E toda a terra que a gente está aqui. Todas as plantas, todos os animais, todas as pessoas. Tudo foi criado para Deus e por Deus. Deus criou do nada. Deus é todo-poderoso. Ele não precisa de alguma coisa antes, de uma origem para poder criar. Ele cria a partir do nada, porque ele é tudo, certo? Então, Deus criou toda a terra. E ao contrário do que muitas vezes tentam fazer a gente acreditar que isso vai contra a ciência, que Deus e a ciência não funcionam, não é verdade. Não se deixem abater por isso. Deus criou tudo e isso é bom. Deus criou todas as coisas que existem. Deus criou os médicos que fazem a ciência. Deus criou as pessoas que estudam a origem do universo. Então, se a gente for voltando nas origens, né? Se a gente fizer esse exercício mental, o que existia antes da Terra? O que existia antes do meteoro? E o que existia antes? O que existia antes? A gente vai chegar no Big Bang, né? Que é a teoria mais aceita. Mas o que existia antes? Alguma coisa precisou começar tudo isso. Alguma coisa que pudesse fazer as coisas do nada. Porque se não existia um antes, não tinha nada para começar, certo? E nós sabemos que essa origem é Deus. Nós acreditamos nisso, nós temos a nossa fé. Nós sabemos que nossa fé é a verdade absoluta. Então isso não vai contra a ciência. Nós sabemos que a origem de tudo é Deus. E Deus criou tudo depois. Porque nada existia antes dele. Deus, ele não existe. Deus é, certo? Porque para uma coisa existir, ela precisa ser criada. Então, o mundo existe, nós existimos, os animais existem, tudo existe porque foi criado. Mas Deus, ele é, entendeu? Ele já estava aqui, sempre. Não tinha um antes. Deus é, e a partir de Deus, tudo foi criado. Todas as coisas aconteceram e tudo que sucedeu depois. Então, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olá a todos e vamos continuar nossos estudos sobre a oração do Creio. Então, vamos ver aqui as seguintes partes hoje comigo, para finalizar nosso encontro de hoje. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Então, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Resumidamente aqui, nós somos católicos cristãos. Nossa fé é a fé cristã. Nós cremos em Cristo. Sua origem ou seja, nós cremos no Evangelho de Cristo, na sua fala, na sua verdade. Então, vamos aqui para a Carta aos Hebreus. Na parte de cremos em Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Carta aos Hebreus, ou apenas Hebreus,
na Bíblia de vocês está antes do livro de Tiago. Só para contextualizar, esta carta foi uma carta escrita para um povo recém-convertido ao cristianismo, um povo que era judeu, e foi convertido à verdade de Cristo, e nesta carta, o núcleo, ou seja, o assunto principal é a Cristo, a mensagem de Cristo, os feitos de Cristo, a verdade de Cristo. Então, vamos aqui ler o capítulo 1. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Então, esse é Jesus Cristo que nós cremos, que nós profetizamos na nossa oração do creio. Continuamos na parte de seu único filho. Nós estamos aqui falando único filho de quem? De Deus Pai. Então, vamos aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aqui o evangelista João, ele fala a seguinte frase: de fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Nossa oração do creio, ela é toda baseada em passagens da Bíblia. Nós temos a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Quando a gente profetiza a nossa fé, quando a gente fala aqui as frases que nós estamos aqui aprendendo, nós católicos não tiramos da nossa cabeça, a gente tira da Bíblia. E muitas vezes essa aqui foi uma passagem que eu escolhi, mas tem inúmeras passagens falando sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem foi Jesus Cristo e por que ele é nosso Senhor e o que isso significa. Aqui, o evangelista de João está explicando sobre Deus dar seu único filho para salvar o mundo do pecado. Quando a gente reza na missa, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nós estamos falando nessa oração exatamente a Cristo. Cordeiro de Deus é Cristo. Por que Cordeiro de Deus é Cristo? Cordeiro de Deus é o cordeiro, naquela época, dava muito ao sacrifício. Então, o cordeiro é aquele que foi sacrificado. Então, o Cordeiro de Deus, Deus deu Jesus Cristo como sacrifício para que os pecados sejam perdoados. É isso que está dito aqui. Continuando, Nosso Senhor. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. O que diz aqui o apóstolo? Deus deu a Jesus, constituiu a Jesus Senhor e Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Nós devemos amá-lo, respeitá-lo e seguir a sua verdade, como nós fazemos a Deus Pai. Então, e para resumir toda essa parte da nossa oração do creio sobre especificamente Jesus Cristo, vamos para o Evangelho de Mateus, versículo 16, capítulo 16, versículo 15 ao 17. Eu me perdi aqui. Capítulo 16, versículo 15 ao 17. Isso. Para contextualizar, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem?
Ou seja, filho do homem com F e H maiúsculo. Não é qualquer filho de qualquer homem. É o filho do homem. Ou seja, do Deus Pai. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outro ainda é Jeremias, ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Cristo disse aos discípulos. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui, nessa profissão de fé de Pedro, ele resume tudo que nós estamos aqui revendo nos versículos passados. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. E quando ele fala isso, ele está profetizando a fé que ele tem a Jesus Cristo como o Senhor, como Deus. Um ponto aqui, extra, que eu gostaria de passar a vocês, para reforçar o que foi dito no nosso encontro online passado, sobre São Pedro e seu primeiro Papa. Continuando. Jesus então declarou: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Foi o que eu falei para vocês na semana passada sobre São Pedro e seu primeiro Papa, e após dele, os papas continuarem sendo o que são, porque Jesus Cristo deu a chave do reino para São Pedro. E quando ele deu a chave, tudo que ele ordenar e estabelecer uma regra, podemos assim dizer, para os cristãos, para que eles sejam salvos, será determinada como um caminho realmente para que os cristãos sejam salvos. Ou, por assim dizer, igual eu citei, a alteração do Código de Direito Canônico do Papa Francisco sobre as mulheres estarem no altar ou não. Foi ali uma coisa que ele estabeleceu. E tudo que ele ligou aqui na Terra foi ligado no céu. Isso é um pequeno exemplo, mas isso é um pequeno exemplo de 2000 anos de igreja. Então, se depois quiserem pesquisar na internet sobre outras alterações, não podemos assim dizer, mas o que foi estabelecido durante todos esses anos, temos muitos exemplos. Então, aqui estou dizendo que São Pedro foi o primeiro Papa da igreja e ele recebeu a chave por Cristo de que ele vai guiar o rebanho de Cristo para a vida eterna, enquanto ele está ali na terra e seus sucessores continuarem fazendo isso. Outra coisa, aqui nesse versículo 18, Jesus Cristo ele fez a promessa de que a igreja dele não cairá, de que pode acontecer todo tipo de terrorismo, ocorrer todo tipo de perseguição, a igreja dele não vai cair. Essa é uma promessa que ele fez. Uma curiosidade é que o Vaticano, a sede onde o Papa mora, a sede da nossa igreja, ele tem formato de chave. Então, se a gente pega um drone e vai para cima do Vaticano, assim, a gente vê que o Vaticano é formato de chave. Outra curiosidade é que São Pedro, na imagem que ele tem, aqui, quando a gente tem essas imagens para relembrar os santos e suas histórias e sua fé, ele carrega as chaves que Jesus Cristo deu a ele. Então, esse aqui foi o resumo de toda essa parte da oração do creio. Então, vamos continuar para a segunda parte, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 1 ao 35. Bom, esse capítulo desse evangelista, ele narra sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Quando o anjo chega a Nossa Senhora e anuncia que ela conceberá o Filho de Deus, e no seguinte versículo, a gente lê o seguinte: o anjo respondeu, a indagação de Nossa Senhora, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com uma sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ele respondeu isso porque a Nossa Senhora perguntou: como acontecerá isso? Como eu conceberei o Filho de Deus se eu não conheço o homem?
Porque Nossa Senhora era prometida a São José em casamento. Ela não tinha casado ainda. Ela tinha sido prometida. Então ela pergunta, como que eu vou conceber uma criança, né, o filho, não qualquer criança, não, o filho de Deus, se eu não conheço nenhum homem? Aí foi assim que ele respondeu, que o Espírito Santo descerá sobre a Nossa Senhora e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, concebendo Jesus Cristo. E para finalizar o nosso aprendizado sobre essa parte da oração do creio, vamos aqui falar sobre nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria. Então vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 22 ao 23. Contextualizando esse versículo, anterior a esse versículo nós temos a história, a perspectiva de São José ao saber que Nossa Senhora estava grávida. Depois, se vocês quiserem dar uma lida sobre o anjo e até o sonho de São José, para falar que ele podia se acalmar, ele podia voltar a Nossa Senhora, que era o Espírito Santo, e que ele seria filho adotivo de Deus Filho. Mas voltando aqui para os versículos. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Aqui está falando o evangelista Mateus, aquele que escreveu o Evangelho. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quando a gente fala que nasceu da Virgem Maria, a gente fala que Jesus foi concebido sem que Nossa Senhora conhecesse o homem, sem que Nossa Senhora estivesse casada ainda. Por isso que aqui a gente está falando sobre, anterior, falar sobre a história de São José e quando ele soube da gravidez de Nossa Senhora, porque eles ainda não eram casados. Como eles eram casados, Nossa Senhora ainda era virgem, ela não tinha relação. Então, por isso que ele fala, nasceu da Virgem Maria, porque ela concebeu sem ter uma relação, ela concebeu pela força do Espírito Santo, pela luz do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, né, para resumir tudo. Então, nós acreditamos nisso, nasceu da Virgem Maria. E aqui um adendo sobre Nossa Senhora, que nós temos um amor grande a Nossa Senhora, nós católicos, né, amamos mais a Deus e a Cristo, reforçando isso. Nós temos um carinho especial a Nossa Senhora e acho interessante vocês conhecerem a história de Nossa Senhora para poder também defender a nossa mãezinha. Quando a gente fala que Nossa Senhora ela não tem pecado, é pelo seguinte motivo. Na verdade, não é tão simples como eu vou explicar agora, tem mais coisas para se falar. Mas eu vou explicar para vocês aprenderem e poderem defender, que eu acho que isso que é muito necessário. Nós temos o pecado, certo? Só que o pecado se originou do pecado original. Mas enfim, é isso mesmo. E o pecado original veio lá de Adão e Eva. E o que Adão e Eva fizeram? Eles desobedeceram a Deus. Quando eles comeram do fruto proibido, ou seja, eles fizeram aquilo que Deus falou para não fazer. Ou seja, em vez de obedecer, eles desobedeceram. É que a partir daquele momento, e foi depois que foram expulsos do paraíso, aquele pecado de desobediência desencadeou os outros pecados, que nós falamos aqui, por exemplo, de castidade, pecado da gula, pecado da mentira, desonrar os pais, enfim. Todos esses pecados, na verdade, no fundo, são desobedecer a Deus, desonrar a Deus, ficar longe de Deus, que é desobedecer a Ele. E esse pecado original, né, de Adão e Eva, ele é um pecado que se passa de gestação e de geração. Como assim? Depois que Adão e Eva tiveram relação sexual e conceberam os filhos, da relação e da concepção, o pecado original passou ao filho. E depois desse pecado original do filho, quando ele se encontrou com outra mulher, ele também passou esse pecado para outro filho. E assim vai. Então, por isso que a gente é batizado com criança, na nossa tradição da Igreja Católica. Que já criança, no batizado, nós somos limpos desse pecado original. Somos limpos desse pecado da obediência. E assim, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Porque assim a gente tem uma... não é preferência a palavra, mas a gente somos inclinados
para obedecê-lo, em vez de desobedecê-lo, porque ele tirou esse pecado. Então, por que Nossa Senhora a gente fala que é sem pecado, concebido sem pecado? Porque se o pecado original é passado de gestação, na gestação, Nossa Senhora, que ia gerar Jesus Cristo, o Filho de Deus, ela não poderia ter esse pecado para passar para Jesus Cristo, porque afinal ele era Deus. Deus não tem pecado, isso não faz sentido. Então, Nossa Senhora, ela não tem o pecado original, o que também resulta que ela não tem outros pecados. Isso não quer dizer que Nossa Senhora seja deusa. Nossa Senhora não opera milagres. Nossa Senhora, ela permitiu que o mundo fosse salvo porque ela aceitou que a vontade de Deus fosse feita nela, ou seja, que ela permitiu, porque foi uma escolha, Deus permitiu que ela escolhesse sim ou não, né? Como sempre o livre-arbítrio estava ali. Se ela quisesse ou não conceber o Cristo, e ela escolheu. Como ela não opera milagres e ela, mesmo assim, ela permitiu que o mundo fosse salvo porque pela gestação dela, o mundo foi salvo pelo filho dela, apesar disso, ela não é deusa. Nós podemos pedir a intercessão dela, ou seja, pedir para que as nossas orações sejam não acolhidas, mas apresentadas por ela a Jesus Cristo, mas ela não é deusa. A gente nunca reconhece que Nossa Senhora é deusa. Não, nós não reconhecemos isso. Deus é Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Pai que nos criou, Deus Espírito que nos semiu pela cruz e Deus Espírito que nos santifica. Nossa Senhora temos um carinho, Nossa Senhora é santa, mas Nossa Senhora não é deusa. Apesar de ela, eu estou olhando aqui para a imagem, apesar dela não ser concebida pelo pecado original para necessariamente não passar esse pecado para Cristo, e assim não pecar, ela não é deusa. Ela é a nossa santa, a dos maiores santos, assim como a gente sempre ouve, mas ela não é deusa. Se ficou alguma dúvida em questão essa da virgindade de Nossa Senhora ou sobre o pecado e ela que não há, podem mandar mensagem, porque eu sei que é muito abstrato, mas conforme a gente vai juntos, falando e aprendendo juntos sobre isso, as coisas vão ficando mais claras. Então, só para recapitular aqui, quando foi concebida pelo poder do Espírito Santo, Nossa Senhora não conhecia homem, ou seja, não era casada com nenhum homem, e assim o anjo explicou para ela que, na verdade, o Espírito Santo, que é Deus, ia descer sobre ela e assim ela ia gerar uma criança em seu ventre. Então, o Jesus Cristo, ele tem como pai o Espírito Santo, né, Deus Pai, e tem como mãe Nossa Senhora, e pai adotivo São José. Por isso que a gente fala que mãe de Deus é Nossa Senhora. Muitas pessoas fora da nossa igreja não entendem quando a gente fala que Nossa Senhora é mãe de Deus. Mas é óbvio, quem que gerou Jesus Cristo? Ele teve uma mãe. Ele é humano. Ele é tudo humano, menos no pecado. Quando a gente fala que é tudo semelhante ao homem, menos no pecado. Então ele teve uma mãe. Ele teve que ser gerado por uma mulher. E essa mulher, por ter gerado ele, é uma mãe. Por isso que a gente chama mãe de Deus. Para outras pessoas é um pouco estranho ouvir isso, mas nós somos acostumados porque é uma coisa muito óbvia e que a gente sempre vai passando. Ela é mãe de Deus porque ela gerou Deus. Então, foi concebida pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Virgem Maria porque na época em que foi aqui dito sobre a concepção dela, ela não conhecia homem, ela era prometida e não conhecia São José. Ela nasceu da Virgem Maria. E aqui, só um outro ponto para ressaltar, Nossa Senhora não teve mais filhos além de Jesus Cristo. Por que a gente está dizendo isso? Porque também é muito falado fora da nossa igreja que Nossa Senhora teve vários filhos além de Jesus Cristo, porque em outras muitas passagens Jesus chamava os outros de irmãos. Naquela época havia-se o costume de chamar os outros de irmãos. E havia também o costume de chamar outras pessoas de mães. E assim, é normal até hoje. Eu tenho avós postiços. E quer dizer que são meus avós postiços quer dizer que os filhos são meus pais? Não, é um carinho que a gente tem. E era assim que eles tinham carinho também para Nossa Senhora quando chamava ela de mãe também. Ou quando o Jesus Cristo chamava os discípulos de irmãos. Não quer dizer que aqueles discípulos foram gerados por Nossa Senhora. Não, é só um jeito carinhoso de chamar o outro. Nossa Senhora só concebeu a Cristo, a Jesus Cristo. Até porque Nossa Senhora e São José, como diz a tradição da igreja, eles casaram, mas eles fizeram um pacto
pacto virginal, ou seja, eles não tiveram relação, se mantiveram puros até o fim. Tá certo? Tudo esclarecido? Se tiver alguma dúvida, por favor, mande mensagem e faça uma atividade para que a gente tenha uma noção se vocês estão entendendo ou não. Então, vamos pedir para que Nossa Senhora interceda por nós, que ela nos cubra com seu manto sagrado e que interceda sempre em nossas orações. Como eu disse, ela pode apresentar nossas orações a Cristo. Ela não pode fazer que nossas orações sejam realizadas, mas ela pode apresentar a Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Também vamos rezar pelo nosso anjo. Nosso anjo, este guardião que Deus nos deu, cada um de nós, para que ele nos aconselhe, para que ele nos proteja de todo mal e que nos guarde. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a verdade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Estivermos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.